segnata per sempre, e io lo nutrirei com fior de frumento, e lo saciarei de mel que estila dalla rocha. Amém? Glória a Deus. Que eu devo ao Senhor per um attimo. Pregamos novamente. E chiediamo ao Senhor de penetrar em questa parola hoje. E falar no nosso cuore bisognoso. Senhor, siamo Israele. Siamo la pupilla dei tuoi occhi. Estamos, Senhor, nella palma delle tue mani. Siamo un vaso e tu sei o vasaio. Siamo la pecora e tu sei o bom pastor. Siamo i tuoi servi e tu sei o nostro Dio. Ensina-te, Senhor, ad ascoltar a tua voce. Que tante volte, Senhor, ti rebelliamo contro la tua própria voce. Tu parli e non ascoltiamo, o non vogliamo ascoltare, o facciamo conto, Senhor, che non stiamo ascoltando. Perciò, Senhor, che il tuo popolo si trova in guai, oppresso, per il fatto di non ascoltare la tua voce. Dá-te, Senhor, la sensibilità di poter capire la tua voce, perché la tua voce nutre, la tua voce porta refrigerio, la tua voce, Senhor, porta pace. Perciò che io ti chiedo ora, abre o nosso entendimento, o canale, Senhor, del nostro orecchio per poter ascoltare oggi la tua voce e così uscire di questo posto con la risposta e la benedizione tua, nel nome di Gesù. Amém? Prestate attenzione in questa parola, perché qui c'è un avvertimento e anche una promessa. Está dizendo: se o meu povo me ascolta, humilharei súbito e soi limite, e volterei a minha mão contra o soi avversário. Que é o teu avversário? La malattia, la depressione, la maledizione. Deus está dizendo que basta tu escutar e Deus intervém. Está dizendo, é claro a parola. Pastor, quando é que nós não escutamos Deus? Quando perdemos decisão esbalhada. La decisione que prendemos um giorno può essere di benedizione o può essere di maledizione. Quando tu decidi esbalhadamente, tu está se rebelando contra a voz de Deus. Mas a coisa più bella qui é que Deus te dá sempre a oportunidade de haver uma ideia brilhante que cambia tudo na tua vida. E a ideia brilhante é quella de escutar Deus, porque quando tu escuta a voz de Deus, tu não esbalha, o inimigo não te toca,
O inimigo não entra dentro da tua casa para causar cassino. O inimigo não mete confusão na tua mente. O inimigo não te bota malatia. A malatia é maligna. Vem de lá do coro de Satanás a malatia. Quando tu escuta Deus, tu passa a ser uma pessoa brilhante. Tu passa a ser uma pessoa que decide positivamente. Lá em Provérbios 7 diz que ogni decisione que prendemos depende da ideia. Tanto é que em Joel, se tu ver lá no livro de Joel 3,14, está dizendo multitude nella vale delle decisioni. Filho, ogni giorno, ognuno di noi prendendo decisioni. Dobbiamo prendere decisioni ogni giorno. Estamos davanti a situação que te obriga a prendere decisioni ogni giorno. É decisione com teu filho dentro de casa, é decisione nel tuo lavoro, decisione nella chiesa. Nós somos pessoas que ogni giorno dobbiamo prendere decisioni. Ma la decisione può essere benefica, ma può essere anche nociva, cattiva per te. E ogni decisione che dobbiamo prendere ogni giorno può essere una decisione istantanea ou uma decisão estudada, analisada. Uma ideia brilhante vem de decisão analisada, programada no coro de Deus. A maggioranza delle decisioni deve te portar a analisar tudo prima de decidere. La instantânea geralmente te porta a esvalhar. Pastor, como é que eu posso saber quando eu posso prender uma decisão? Quello que tu não pode mais na tua vida, prestate atenção, é prendere decisões quando tu está profundamente deluso. Quando tu sei deluso, tu não pode em nenhum momento prendere decisões, porque tu estarás falhando. Pastor, quando é que eu não devo prendere decisões? Quando tu sei estanco. Porque geralmente uma pessoa é estanca de tanto problema, de tanta preocupação, finisce prendendo decisões falhadas. Eu conosco tanta dona que ela acharam no marido, abandonou o marido, porque era estanca, e espalhou e fez a família. La estanqueza porta jovem a abandonar a família e destrui a sua própria vida. La decisão instantânea pode portar a perda do namoro. Quando tu se estanca de veder com ele estipêndio ao mês, tu deixa um estanca, é pouco. Lascia o lavoro e não trova più um altro. La estanqueza é um perigo para tu espalhar. Eu não posso prender decisões quando sono irado, quando sono provocado.
tu não pode prendere uma decisão. Tu não pode prendere uma decisão importante quando tu sei abatuto, depresso. Tu não pode prendere decisão quando tu sei um pessimista, uma pessoa negativa. Tu não pode prendere decisão. Quindi é uma série de situações que te porta a analisar prima de decidere. In questo versículo está dizendo: oh, se meu povo me ascoltasse. Questo ascoltar, qui está dizendo que uma pessoa que não escuta prende decisões esbalhadas. Tu deve escutar. Pastor, quando não há uma decisão clara, que coisa eu devo fazer? Não prende decisão. Quer um tempo. Bisogna de haver um tempo para poder haver certeza. Porque se tu não há certeza, consequentemente tu sei confuso. E nela confusão não se prende decisão. Pastor, que coisa eu devo fazer? Escutar a voz de Deus. E como é que eu escuto a voz de Deus, pastor? Porque a palavra está dizendo qua que se eu escuto e meus inimigos serão destruídos, meus adversários serão exterminados. E quello que me odiam serão sottomesso a me. E eu serei nutrido da Deus. Se eu escuto, se eu decido, bem. A primeira coisa que tu deve fazer per ser uma pessoa benedita e vedere questa opressão uscire dalla tua vida é pregar a prima luce que vem nella nostra vida quando dobbiamo prendere decisioni importanti. Prima de prendere la valide e cambiar de posto. Prima de prendere la valide e cambiar de casa. Prima de prendere la valide e portar a família. Se tu vai instantaneamente, porque o teu cor está dizendo que é o bom perder, tu não escutou no cor a Deus. O teu cor a Deus, mas Deus não está dizendo. Que te sarà dato, cercate e troverete, perché chiunque chiede, riceve, chi cerca trova. Uma pessoa que prega a Deus, trova sempre a resposta que é da boca de Deus. Amém. Amém? Pregar é falar com Deus, é haver uma intimidade com Deus. É haver paz quando deve prender uma decisão, porque ele sabe que Deus está confirmando, que Deus está davante. Nela intimidade com Deus, tu pregando, tu trovará parte do momento de decidere. Meu filho, se Deus não te ha detto niente, não prende decisão. Se Deus não falou niente, ferma-te. Está tranquilo. Está tranquilo. Se Deus não te falou niente, por que tu deve prender decisões espalhadas? Deus te falou, tu cor em paz. Amém. Porque em Filipenses 4:3 diz: e a paz de Deus, que surpassa ogni inteligência, custodiará em vosso cor e em vossa mente em Cristo Jesus. Quindi, Deus estará te dando parte nela tua mente. Mas quando tu está per fare qualcosa,
uma turbulência, uma agitação, preocupação, vem paura, c'è qualcosa que não vá, porque a única decisão que eu prendo com certeza, com a paz dentro do meu coração. Que está capendo? Porque eu posso pregar per te qui e manifestar ali o Espírito Santo na tua vida, ou o Espírito maligno na tua vida. Ao inimigo, prima ou poi, te prende ali davanti. Sabe por quê? Porque tu não está capendo que coisa deve fazer. O inimigo, quando guarda uma pessoa que há certeza de coisa que está fazendo, não entra, não toca, não disturba. A primeira coisa que tu deve fazer é pregar. Parar com Deus, haver intimidade com Deus e saber que coisa tu deve fazer. Pastor, eu não prego. Se tu não prega, tu não haverá nenhuma certeza. Pastor, mas agora não há tempo não. Se tu não há tempo perdido, Deus não há tempo perder. Tu deve saber que coisa tu deve fazer, acho tanto de. Tu não deve prender de tesouro em meio à circunstância. Onde circunstância deve ser analisada profundamente. Le piccole cose devono essere portate in considerazione. Filha, tante volta Deus permite certo tipo de situação piccoletta così, te avvertindo que tu não deve fazer, que tu não deve prendere quella decisione. Succede coisa piccoletta così, geralmente a pessoa deixa que é o inimigo. É o inimigo que não foi da minha vitória. É o inimigo que está cercando de laborar para impedir a minha vitória. E se não é o inimigo, é Deus, tu estarás falhando. E a consequência será bem grande. Tu não deve desprezar nenhum fator. Colossenses, livro de Colossenses 3, versículo 17 diz: qualunque cosa facciate in parola ou in opera, fate ogni cosa nel nome del Senhor Jesus. Tudo que tu deve fazer, Deus deve estar davante. Deus deve estar no centro. Deus deve estar no controle de tudo. Quindi, Deus deve estar davante. Deus deve estar no controle. E Deus deve ser o centro de. Quando tu escuta a voz de Deus, tu não sabe que coisa deve fazer. Deus estará davante abrindo a estrada para tu passar. Tu mete lui nel centro, tu sarà o centro, tu sarà honorado se Deus é no centro. E se Deus está no controle de tudo, o inimigo se alça, mas se alça o tanto per cadeia per terra. É assim que funciona. Tu deve meter tudo davante ao Senhor, Deus no centro de tudo, e Deus no controle de tudo. Così tu não esvalha mais. Mas é aquilo que tu deve fazer. Se o meu povo me escutasse, que coisa está dizendo com essa palavra? Está dizendo que dobbiamo haver conselheiro.
tu deve capir que nem tutti i conselheiros são apropriados para te dar um conselho. Nem tutte le persone, nem tutti i conselhos servem per te. Ci sono persone que lasciano de ascoltar Dio per ascoltar tante volte um amigo, um credente fora de posizione ou uma pessoa dentro da família. Tu lo sai que o re, nel tempo antigo, lui não andava nella guerra prima de parar com o profeta. Loro não facevano niente. Quando veniva o exército, o re bloccava tudo e dizia: aspettatevi qui. Nessuno se move, perché eu devo parar com o profeta. Eu devo saber que coisa Deus diz, se eu vado em guerra ou não. Perché io non voglio entrare nel campo di battaglia per perdere la battaglia. I re non scivano nel campo di battaglia prima di parar com o profeta. O profeta não vuol dire que tutti quanti sono la voce di Dio. O sbaglio più grande dell'uomo é não escutar Deus, é escutar le voce. La voce della gente não é a voce de Deus. La voce della tua família não é a voce de Deus. La voce del teu marido não é a voce de Deus. La voce della tua mulher não é a voce de Deus. O problema più grande nel momento della decisione é dar ascolto le voce, não a voce de Deus. La voce, le voce, é o motivo de tanta pessoa entrar em pecado, espalhar, comer espalhe e essere sconfitto. Perché, pastor, tu dici così? Perché la maggioranza delle persone che cerca un consiglio ascolta con te. Geralmente le persone che cercano un consiglio vogliono alimentare la versione sua. Quando geralmente, per esempio, Francesca vem da me que tenta um conselho, lei não espera a minha resposta. Lei espera que eu venha de encontro à sua resposta. Riqueza. É assim que está portando tanta gente espalhar. Quando tu vá a uma pessoa espalhada que entra um conselho, qual a pessoa te dirá? Vá. Vá, senza capire la voce de Deus, senza saber se é Deus que está falando. Se quello conselho não vem da Deus, será bem uma frustrada. Pastor, como é que eu devo saber quando uma pessoa é justa perder um conselho? Conselheiros geralmente são pessoas íntegras, cristianas, vero, pessoa vera, experiente e que principalmente pensa diverso da tua opinião. Pensa diverso de ti. Porque a pessoa que tu andar quer um conselho, vem de encontro, ela tem essa ideia tua, vou dizer que Deus não está falando. Porque geralmente a pessoa que é madura em espírito, geralmente andar contra a tua versão.
E questo é um conselheiro que te portará aiuto e benedizione. Amém. Tu vou fare um exemplo, te dar um exemplo. Geralmente le anziani, principalmente jovem, quando está passando problema ali, nesse sentimento, cerca uma anciana, não? E geralmente a anciana é um pouco dura. E quando vem com a espada, e fala a verdade, porque é experiente. Mas se uma jovem cerca um conselho de uma pessoa jovem, geralmente ali haverá um martelo, porque andar de comum acordo, porque não há experiência. Amém? Quindi, per tu aver benedizione nella tua vita, tu deve haver um bom conselheiro para te poder cuidar e te dar um bom conselho para que tu venha a ver benedizione nella tua vida. Filho, e qual está dizendo? Humilharei súbito o seu inimigo, volgerei da minha mão contra o seu adversário, e eu lo nutrirei. Deus está dizendo que de uma promessa pela tua vida. Que coisa tu deve fazer agora? Per essere uma pessoa benedita. Prega a Deus. Cerca a face de Deus. Dijuna, queda a Deus. De falar com te nella parola. Mas se nel texto Deus está te dizendo não, é não. Aceita o não de Deus. Tu não sabe que nella Bíblia ci sono 6.754 volta na parola não. É não de não finir. Mas se tu ver bem lá em Êxodo 20, tu verás que 10 comandamentos comincia com a parola não. Pastor, que coisa tu está me dizendo? Vou dizer que tanta volta na nossa vida, dobbiamo parar, dobbiamo dizer não, dobbiamo imparar a dizer não. Depois não pentisse più avante. Più avante. Quindi, Deus estava dizendo, se meu povo me escutasse, Deus estava dizendo, filho, eu vou soltanto cuidar-te, eu vou te portar a uma terra que escorre leite e mel, se tu me escuta, eu vou ser o teu companheiro, eu vou ser a tua guida, eu vou ser, filho meu, a tua decisão. É como tu prende a tua máquina, não? Já conhece assim, você fez a patente dessa, é nova, não? É neonata ali, não? Atenta. Tinha um semáforo lá. Rosso, já ali. E verde. O rosto não deve. Misericórdia. Agora aprendemos com aquele semáforo e transformamos aquele semáforo no semáforo espiritual no momento da decisão. Quando tu está per decidere, tu trovarás um semáforo. Se é rosso, tu não pode passar, não se move. Ferma-te. Se tu passa o rosso, o carabinieri te prende più avante. E a multa arriva a casa. Allora hoje tu uscirás com questo semáforo espirituale che nella tua mente, nel momento di decidere. O
O pastor falou de um semáforo. Quando tu te trovar davante uma decisão importante, recorda de com esse semáforo. O rosso bloca. Quando tu ai, confusione. Estanca. Quando tu sei, indube, ferma-te. Mas o semáforo ai, ande um diálogo. Está dizendo de quê? Atenção, prudência. Nem tudo que é diálogo é ouro. Pode achar que tu, está com lavoura, guardando lá 800 euros, e vem um cordial cozida avante até, tinha um li que paga 1.500. Vem, acha que lavoura 800, é pouco. E tu acha que lavoura, vai lá e trova a porta quilos. Sabe por quê? Porque tu lavora de prudência. Atenção. Nella nostra vida, ogni decisione deve essere presa com prudência, com atenção. Mas na Bíblia, mas o semáforo anche c'è o verde. O verde está dizendo via libera, vá avante porque Deus te permitirá. É assim que funciona. Quindi, quello que tu deve fare hoje é escutar Deus. Perché di questo argomento hoje? Perché vivemos de decisões importantes. Ci sono persone che prendono la decisione e poi vem da Deus, Dio, ho preso una decisione, benedici-me, Dio. Allora Dio ti dice, ma che cosa ti entro io? Tu hai preso la decisione. Dio entrou dopo. Primo, Dio deve entrar lì, prima della decisione. Ci sono persone che soffrono e si sposa com Dom Juan, com príncipe, que porta lhe uma rosa. E questo è un mio uomo. Eu lo amo quanto é belo. Fisicamente, mas dentro não tinha nem devoto. E só descobre dopo matrimônio. E o príncipe que é venuto com cavalo e cavaleiro se apresenta davanti até dopo matrimônio com asino. E tu diz, dove é o meu príncipe? Oh Dio, perché sofro? Dio diz, tu é preso. Eu não te entro. Amém? Amém. Que está capendo? Amém. Presa na decisão, tu não pode portar a tornar Deus de Deus. É por isso que é Deus. Deus é justo. É preso na bitch? Pedala. Pedala é a verdade. Pedala. Pastor, isso não estanca, não. Não é estanca nesse momento da tua decisão, não era estanca. Havia uma força, um vigor. Deus dizia não, tu dizia assim. A mama dizia não é coisa, é Cristo. Que eu o amo. É assim, não é assim que funciona. Eu creio que estou falando a língua popular. Eu não estou falando inglês, japonês ou estrangeiro, língua misteriosa. Amém? Amém. Escuta Deus. Escuta Deus. Uma volta, afetou uma casa. Anche na casa tu deve pegar a Deus. Prima de uno lá preso na casa e lá entra com a família. Da prima noite, eu te tenho coisa que dentro da casa. Mas que é? Que coisa que é?
andado ao proprietário que solde novamente. Bobear. Ele não é firmado com o documento. Que coisa tinha? Lá dentro tinha um centurione lá com uma espada cozida, uma ombraneira lá. Entra em quello. Eu não vou naquela casa. Hai capito? Perché? Oppressione. Vai vedere che cosa è successo dentro quella casa. Che cosa hanno fatto dentro quella casa. Tudo que tu deve fare, tu deve pregare. Ogni decisione, anche se sia piccola, prega a Dio. Dio confirmando, amém, vai avante. Semáforo verde. Mas se é rosso, bloca tudo. Se ferma, bloca. Não prende decisão não, porque senão tu sofre. La maggioranza della nostra sofferenza, da dove? Sabe da dove provém? Decisão espalhada. Decisão espalhada. E lhe o inimigo te faz inventar um cavalo. Sai sopra de te, oprime-te. Te calpestar. E tu sente dolor, angústia. E tu grita, Deus, que coisa está sucedendo? Porque sofro tanto. E Deus te diz, tu não me é dado as culpas. Era aquilo que Deus estava dizendo ao povo de Israel. Quindi, voi prende uma decisão, não prende pio. Se bloca, se ferma, così, examina, analisa bem a situação, cerca de pregar, de jejuar, de haver um bom conselheiro, e lhe dopo tudo questo, tu avrà parte nele, tu colhe, lì tu puoi andare, perché Dio ti benederà. Amém. Dio ti prospererà, tu sarai felice, tu sarai um homem e uma dona, realizado, e tui figli saranno nutrito como peixe da Pai. Amém. Amém. Eu creio que tudo enquanto é capito. Não fique. Amém? Quindi, attenzione, semáforo hoje estará atento na tua mente. Rosso, giallo e verde. Quando haver dúvida, é giallo. Quando não haver certeza, rosso. E quando Deus te confirmar, traga-te bom conselheiro, lá pregueira, vá porque tu será grandemente benedito. Amém? Nós somos de pé. A Sorella Cintia é brava, né? Não parou bem na máquina, não?